Isaías capítulo 59, para você que gosta de anotar o tema da mensagem de hoje, e esta mensagem está borbulhando em meu coração, ela não está completa ainda, eu acho que ela nunca vai ficar completa, eu vou precisar de muito mais tempo para prepará-la, e o tema da mensagem desta noite, para edificar o seu coração e trazer fé ao seu coração, é o escândalo da graça. A graça de Deus é um escândalo, irmãos. Esta graça que te alcançou, esta graça que te libertou, esta graça que te põe de pé, é um escândalo. Esta graça escandaliza, porque as pessoas olham para você e podem olhar para alguém que foi alcançado pela graça e dizer: esse cara não merecia estar ali, esta mulher não merecia esta posição, este cara não merecia este emprego, este homem não merecia esta vida, esta mulher não merecia este casamento, esta família. Por que ele anda sorrindo tanto? Graça, graça, graça. Se estamos de pé, graça. Se nos levantamos, graça. Se temos vitória contra os nossos adversários, e infelizmente eles existem, graça. Se prevalecemos no dia mau, graça. Se no meio da guerra temos paz, é graça. Se podemos sonhar os sonhos de Deus, sonhar coisas boas, pensar coisas boas, graça. Se podemos olhar para os nossos filhos todos os dias, todas as manhãs e dizer: Deus te abençoe, vá com Deus e voltará na bênção, é graça. É a graça. Falando sobre ela, que um dia um cara que havia perseguido muito a igreja e judiado muito dos crentes, disse, um dia, meu passado e as acusações me pesavam tanto, que exauriram as minhas forças, senti demônios reais me reivindicarem, orei a Deus e pedi: afaste-os de mim. E o Senhor me disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça está disponível, a graça está acessível, e eu quero comentar com vocês sobre isso esta noite. A graça de Deus é um escândalo. Nesses dias de tantos escândalos, é o João de Abadiânia confundindo as pessoas que confiaram nele, é o escândalo da pastora que matou, ou supostamente mandou matar o seu marido, é o padre de Trindade que também confunde seus fiéis. Escândalos não faltam no nosso país, de todas as formas, em todas as rubricas e verbas públicas. Mas não é sobre esse tipo de escândalo que nós vamos falar hoje. É justamente sobre o escândalo que nos põe de pé, e que nos faz respirar e dizer: eu vou chegar na outra margem, eu vou chegar do outro lado. Não quero confabular, mas eu posso imaginar que cada história aqui não tem sido difícil, não tem sido fácil suportar as pressões da vida, as pressões, as necessidades do dia a dia, mesmo sabedores que temos um Mateus 6 para orar e nos refugiar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu sei que não tem sido fácil, mas o que vai colocar você de pé é justamente confiar nesta graça. E para introduzir, eu gostaria de citar Isaías 59. É um texto, eu quero introduzir desta forma, eu quero primeiro falar um pouco sobre esse texto, evoluir para outros e chegar onde nós realmente devemos, o nosso porto seguro, que é a graça. Queria pedir toda a sua atenção, que você se voltasse para a palavra de Deus, porque se tem algo que tem o poder de curar, de salvar e de libertar, é a palavra. É por isso que o salmista um dia orou: o que me consola na minha adversidade é que a tua palavra me vivifica. Então, se tem algo que vai trazer vida aos nossos corações, é a palavra de Deus. Vamos nos refugiar nela.
Isaías capítulo 59, que eu pedi para vocês abrirem, e que eu mesmo não abri, mas vou abrir agora. Isaías 59. Eis, deixa eu abrir, quero abrir, Isaías 50. Eu achei que eu tivesse copiado o texto, como sempre faço, não fiz dessa vez. O enunciado do texto diz: confissão da maldade nacional. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou surdo, de forma que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, de forma que não possa ouvir, mas algo tem feito separação entre vós e o vosso Deus. Olhe para mim, nós citaremos outros textos. Inicio dizendo que Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus fez é e foi perfeito. Para tudo que Deus criou, houve um selo. À medida que a narrativa de Gênesis, narrativa feita por Moisés, segue, o objeto da criação vai recebendo uma qualificação. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Portanto, tudo que Deus fez é bom. Agora, quando Deus cria o homem, esta classificação muda. Quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, os cria, e Deus muda esta classificação e diz: e viu Deus que era muito bom. Ao formar o homem e dar a ele o título de coroa da criação, a Bíblia declara que, diferentemente dos outros títulos anteriormente dados e a classificação anteriormente concedida, Deus diz, ao invés de bom, agora Deus diz, muito bom. Deus olha o homem, portanto, e o coloca e o posiciona como coroa da sua criação. O salmista no Salmo 8 cantou e disse: por um pouco o fizeste menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Portanto, quando Deus classifica e diz é muito bom, Ele separa e destaca, e coloca o homem, portanto, agora como regente, governante, dominante. Deus deu a ele poder e autoridade. Essa mesma bênção foi resgatada em Cristo no Calvário e está sobre a sua vida. Mas a Bíblia nos ensina que o homem em sua liberdade pecou. Enquanto Deus tinha um propósito, o homem peca e desvia o propósito. É como uma flecha lançada ao alvo. Mas antes de ser lançada, uma distração faz com que a flecha siga um rumo completamente diferente e ela erra o alvo. Esse é o sentido da palavra hamartia, pecado, é desvio do alvo. Por isso, mesmo recebendo este título, este rótulo, viu Deus que era muito bom, e recebendo a incumbência de dominar e não ser dominado, o homem errou o alvo. O pecado é, portanto, em sua raiz, um desvio. O pecado é o desvio do alvo. O pecado é aquilo que faz o homem errar o propósito, se confundir. A Bíblia vai falar sobre o Novo Testamento nesse tema e diz que pecado é hamartia e paraptoma, que é o pecado por ação volitiva, vontade, e aquele pecado por acidente. É o que Paulo cita em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Portanto, quando o homem erra o alvo, ele morre.
E morrer não é aniquilação. Olhe para o pastor. Morte não é aniquilação. Morte é separação. E isso é o que o pecado produz. O pecado separa. Exatamente como Isaías disse: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado cria um abismo entre o que é e o que deveria ser. Portanto, esta hamartia ou paraptoma, esse pecado por acidente ou por vontade programada, é o crime premeditado. Enquanto que a hamartia é o crime sem dolo, foi o acidente. Enquanto paraptoma é o pecado por acidente, a hamartia fala sobre aquela coisa calculada, programada, decidir fazer. A Bíblia fala que o homem, quando é pecado, quando peca ou cai, não pode dizer: por Deus foi tentado, ou Deus me permitiu pecar. Pois a própria palavra de Deus elucida e diz que quando um homem peca, ele peca porque ele seguiu as inclinações da sua própria vontade. A concupiscência, como diz a Bíblia. E o significado dessa palavra engraçada é desejo ardente. É como aquele incidente de Josué capítulo 6, quando a Bíblia fala de um cara chamado Acã. E Acã tinha recebido uma ordem. E a Bíblia sempre trabalha desta forma, Deus sempre trabalha nessa perspectiva. Ele orienta, direciona, aponta o caminho e você faz a escolha. E Josué e Moisés orientaram o povo: façam assim e assim. Não toquem de nada, não toquem em nada, não toquem em nada, não toquem em nada, não toquem em nada. Mas Acã, passando, diz o relato, quando ele é pego, ele diz assim: mas o que aconteceu foi que, enquanto eu passava, vi, e porque vi, desejei, e porque desejei, peguei. É o que a Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Os olhos veem, a carne deseja e as mãos tocam. E assim Acã permite que a morte entra na sua casa. Mais uma vez, morte, separação. Então ele foi separado da comunidade, ele foi separado de tudo aquilo que havia sido proposto. Em Gênesis capítulo 6, Moisés apresenta a narrativa do dilúvio. E ela começa assim no verso 7. O enunciado do texto já dirá: a corrupção geral do gênero humano. E a Bíblia diz assim: quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Me dê a sua atenção melhor. Em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 7, a Bíblia dirá assim, a partir do verso 5: viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Paulo dirá isso em Romanos, e afirmará que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque enquanto o homem se cala, enquanto o homem se afasta do seu propósito por causa do pecado, toda a natureza geme. E esse texto confirma isso. Farei desaparecer toda da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, répteis, aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Poderíamos citar várias ocorrências que exemplificam a tragédia do pecado, mas nenhuma delas vai ser tão terrível quanto a própria expulsão do homem do jardim do Éden. Éden significa jardim das delícias. E mais uma vez o pecado separa o homem do propósito. O pecado separa o homem da sua vocação. O pecado separa o homem daquilo para o qual ele foi chamado. Deus sempre propõe algo. No Velho Testamento, antes de Deus apresentar os mandamentos, a partir do monte Gerizim, do monte Ebal, você vai ler isso em Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 a 14 ele cita bênçãos, do 15 até os 60 e tantas, ele vai falar, 53 aliás, do 15 ao 53 salvo engano, ou melhor juízo, ele vai citar várias maldições.
E antes de citá-las e de narrá-las, ele diz: hoje toma o céu por testemunha. Olha só, olhe comigo. Deus está dizendo: hoje eu tomo o céu como testemunha de que vos propus a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus ainda dá uma cola e diz: escolham a bênção e vivam. A proposta de Deus, portanto, é sempre essa: é apresentar para o homem dois caminhos, porque Deus não nos obriga, Deus não criou máquinas, Deus criou filhos. E na nossa vontade, na nossa escolha, nós podemos escolher nos aproximar do nosso propósito, da nossa vocação, do nosso chamado, ou nos distanciar. O homem foi expulso do jardim das delícias. Jeremias, o profeta pré-cativeiro babilônico, profetizando ao povo, diz: Israel, vós fizestes duas maldades. E ele cita: a mim me deixastes, diz o Senhor. A primeira maldade do povo: a mim me deixastes, diz o Senhor. A mim me deixastes manancial de águas vivas. E a segunda maldade: vocês cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O pecado é tão enganoso que ele tira pessoas de uma posição privilegiada e oferece a elas uma falsa posição privilegiada. Ouça-me, olhe para mim. O pecado é tão enganoso que oferece a alguém que está em uma posição privilegiada uma posição enganosamente privilegiada. Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 14 fala sobre um anjo, querubim da guarda, anjo de luz. Estavas no jardim de Deus, de rubis e de toda pedra preciosa te encobrias. Perfeito eras em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E a Bíblia está falando de Lúcifer, que estava numa posição de honra, numa posição privilegiada, mas deliberadamente escolhe. A parábola do filho pródigo vai falar sobre alguém, eu quero citá-la mais uma vez nessa mensagem, de alguém que estava numa posição de honra, porque estava na casa do seu pai, mas deliberadamente ou de forma enganosa, foi enganado, opta em querer uma liberdade que já tinha, mas não via. O pecado engana, o pecado cega, o pecado mata. E eu gostaria de repetir, gosto do texto e quero repetir, quando Jeremias, falando em nome de Deus, diz: Israel, vocês estão errados, e vocês estão se deixando levar pelo engano, vocês estão se deixando errar pela simpatia, de que vocês podem por si mesmos cavar cisternas que reterão águas. E aí eles fazem a loucura de abandonar o manancial. Você já foi ao manancial? Que coisa maravilhosa desfrutar de um manancial. E o povo de Israel tinha um grande manancial, e eles renunciam ao manancial para começar a cavar cisternas. E para surpresas deles, e o pecado tem isso, cava o poço e a água brota. Uau, tá vendo? Conseguimos, nós somos feras, nós somos bons demais. Uma hora depois, alguém me sirva uma água, por favor. Esqueceram de mim. E aí eles cavavam cisternas, e essas cisternas não retiam. As consequências que exemplificam a tragédia do pecado ainda vão além. E eu quero a sua atenção, não converse, já vamos chegar lá. O pecado rompe a comunhão. Você está comigo? Diga amém. O pecado rompe a comunhão. O pecado separa o homem do seu propósito. Esta frase é terrível. Esta não é uma frase para se escrever, publicar e colocar florzinhas, mas lamentar. O pecado afasta o homem do seu propósito. E o homem fora do seu propósito está fadado a morrer. Um homem afastado, separado do seu propósito, está fadado a morrer. Porque o cara pode ter dinheiro, o cara pode ter prestígio, o cara pode ter honra, mas se o peixe ficar fora d'água, morre. Se a árvore for arrancada do solo que alimenta, morre. Pode até ficar verde por um tempo, mas vai morrer, porque alguém fora do seu propósito perde o sentido. E essa palavra não vem para exortar, simplesmente, sabe, não é o meu perfil e incomodar você no seu lugar. Você não saiu da sua casa para ser incomodado, mas ser chacoalhado, ativado, levantado, fortalecido, em nome de Jesus. Então, se eu digo que o pecado é tão terrível que afasta o homem do seu propósito, eu não estou dizendo isso em si mesmo, mas estou pegando na sua mão e lhe dizendo, em nome de Jesus, não se afaste do seu propósito, não se afaste daquilo para o qual Deus criou você, não troque o seu propósito por nada nessa vida, em nome de Jesus.
pecado é tão terrível que ele limita os dias do homem. É engraçado quando você já leu o livro de Gênesis. Quem aqui já se agraciou lendo o livro de Gênesis e falava: poxa, o cara viveu 930 anos. Às vezes a gente vê alguém com 102 anos, por exemplo. A avó do Cleito tem quantos anos? 99, 8, 94. Seu avô morreu com 100 anos. Olha que legal. O avô do Cleito partiu com 100 anos. Não tão legal ele ter partido, mas ter vivido tanto. Eu queria que ele tivesse vivo até hoje com 110. Ok, o Cleitão está dizendo que vai viver até 120. Eu tomo posse dessa palavra por você. Olha para a pessoa do seu lado aí, dá uma piscadinha para ela. E essa piscada significa: eu quero que você viva muito, viu, irmão? Aleluia. É uma bênção do relacionamento com Deus, viver muito e viver bem. Eu quero ouvir um amém por isso. E é muito legal você olhar que os caras viviam 930 anos. Olha Matusalém, o cara vivendo 930 anos. Já pensou? Já pensou quantas obras, quantas coisas esse cara não pode fazer, quantos acertos não pode alcançar? Mas o pecado entra e limita os dias do homem, a ponto do Salmo 90, que é a última oração de Moisés. É um infeliz, um cara que passa na igreja tocando um som alto assim, né? Mas vamos lá. O 90 de Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pois a vida do homem é 70, 80 anos, e para alguns que passam disso é canseiro e enfado, porque o pecado limitou. O pecado interrompe o fluxo de vida. Marcos Lucado cita uma frase, cita uma frase de Marcos Lucado que diz: há ocasiões em que o coração fica tão duro e os ouvidos tão surdos que Deus nos deixa sofrer as consequências das nossas escolhas. Isso porque o pecado gera consequências terríveis. Novamente, Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separação. O pecado nos separa do nosso propósito. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Alguém disse que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Tudo tem uma consequência. Isto fala acerca de quão terrível é o pecado. Eu poderia citar Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o pecado retira de nós a glória. O pecado retira de nós a honra. Romanos capítulo 6, verso 23, 3 e 6, 23 dirá algo semelhante. E o 6, 23 afirma que o pecado tem um preço. Como eu acabei de citar, não existe almoço grátis. E a Bíblia dirá que o salário do pecado é a morte. E eu sei que você conhece a segunda parte do texto, mas nós já vamos chegar lá. Mas o salário do pecado é a morte. Eu me lembro quando eu era criança, sempre leitor da Bíblia e gostava sempre de, adolescente, né? Gostava de ler e de me encaminhar na leitura. E eu lembro que era a época do governo Sarney, onde tinham até os fiscais do Sarney, que iam para os mercados. Os mais idosos se lembram disso. Não é o meu caso, eu era uma criança na época, bem criança, muito criança, mais ainda. E aí, mas vocês lembram, tinha o fiscal do Sarney, que aí as pessoas iam para os mercados fiscalizar o aumento dos preços, porque toda hora tinha um cara com a maquininha aumentando os preços. Aí um certo pregador disse que apesar que a inflação naquela época era galopante, você comprava algo hoje, amanhã era o preço exorbitantemente maior. E aí as pessoas brincavam e falavam assim: por pior que seja a inflação, o salário do pecado é o mesmo. E é verdade, porque Romanos 6,23 afirmará que o salário do pecado é a morte. Isaías 59 e esses textos que eu acabei de ler acabam de confirmar isso. Mas Deus sempre teve um plano. Eu acabei de trazer um refrigério a vocês. Vou dar mais uma chance a todos. Mas Deus sempre tem um plano.
E graças a Deus, esse plano não é o plano B. Deus não tem plano B para nada. Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano exato. Deus passeia na eternidade. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 17, você vai ver que Jesus está com os discípulos no monte, e ao mesmo tempo eles veem Moisés e Elias, com Jesus no meio. Jesus é a convergência da lei e dos profetas, mas eles veem Moisés e Elias. Como? Ele passeia na eternidade. Ele não tem limitação nenhuma. Ele não é pego de surpresa. O plano de Deus é perfeito. Por isso, se você confiar no plano de Deus, você vai ter dupla honra, você vai ter vitória, você vai ter libertação, você vai ter cura. Se você confiar no Senhor, a sua confiança não será malograda, a sua confiança não será confundida. Você verá o milagre acontecer em nome de Jesus. Portanto, com tudo que eu narrei, ou com apenas isto que eu narrei até agora, sobre o pecado, suas consequências, o quão terrível é esta pequena palavra, que nós devemos fugir. Certo pregador disse, que você não enfrenta o pecado, e você não enfrenta a tentação deles, você foge, porque o pecado é terrível. Por isso, Deus em seu plano, resolveu manifestar a sua graça, porque Deus é amor. Fale comigo, Deus é. Vocês viram que eu me segurei até agora, não falei para vocês repetirem nada até agora, é a primeira vez. Deus é amor, diga após mim, Deus é amor. Uma vez eu estava na Paraíba, nós estávamos viajando. Isso é um aviso para dizer, Wagner, seu tempo está acabando. Estávamos na Paraíba e eu andando lá naquele calçadão, ao longe eu vi uma placa em cima de uma igreja, Deus é poder. Talvez a Gigi lembre disso, a gente comentando, e eu comentei com ela, falei, aquela frase está certa, mas está errada. Porque você não vai ver isso na Bíblia, desta forma não. É verdade, nós leremos, todo o poder pertence a Deus, sim, veremos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, veremos, mas de forma firme e sem legenda, nós veremos de forma bem clara, sem precisar de interpretações. Deus é amor. No Salmo 63, no verso 3, o salmista orando disse, porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A graça é melhor do que a vida. O que o salmista está dizendo, e eu preciso lembrar você, que o salmista é o cara do Velho Testamento, o salmista é o cara da velha aliança, e o homem da velha aliança, sem conhecer Jesus, disse, a graça de Deus é melhor do que a vida. E você que conhece a Jesus, muitas vezes diz, a vida é uma desgraça, e quase que eu falo outra coisa, a vida é uma tribulação, a vida é uma isso, a vida é aquilo, está repreendido em nome de Jesus. A vida é bela, a vida é uma dádiva, a vida é um voto de confiança que Deus te entregou, a vida é um ponto de equilíbrio que Deus te entregou para dizer, vai e vença, porque eu vou sustentar você. A graça, diz o salmista, é melhor do que a vida. Por isso, lembrando do texto inicial de Gênesis capítulo 6, que Deus resolve passar a geral, o verso 8 diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. No meio de uma geração conturbada e perversa, existem pessoas que alcançam a graça do Senhor, existem pessoas que alcançam o favor do Senhor. Tem alguém aqui que já alcançou o favor do Senhor? Alguém aqui já alcançou a graça de Deus? Alguém aqui foi alcançado por essa maravilhosa graça, como ele diz, a melhor do que a própria vida? A graça põe o homem de pé novamente. A mensagem que eu vos trago hoje é a mensagem sobre o escândalo da graça. Escândalo tal que a sua Bíblia vai lhe ensinar acerca de um homem chamado Manassés. Segunda vez, diga Manassés. Só para você lembrar, Manassés foi um cara cruel, gente. Olha para mim, gente, Manassés foi um cara terrível.
Pensa num cara que fez o povo errar, pecar, fazer tudo de errado. O cara motivava, era como o George Soros, sabe, que patrocina pensamentos e sentimentos anti-Deus. O Manassés era esse cara, mas mais terrível ainda. Para completar as maldades dele, ele falou o seguinte: eu estou muito bonzinho hoje, eu acho que eu vou matar um filho. E ele pegou o filho dele, jogou no fogo, levantou as mãos para um suposto céu que ele estava vendo e disse: eu consagro o meu filho a Moloque. Moloque, Moloque. O cara era doido. Ele cria um demônio e lança o filho dele, consagrando o próprio filho àquele demônio. Olha que coisa terrível. Ele foi um cara terrível. Mas não se assustem. Olha como é que essa graça é escandalosa. A Bíblia fala que esse cara que eu e você pegaríamos, encheríamos de pancada. Pensa o cara pegar o próprio filhinho, ou os filhos, né? Não foi apenas um. Jogava para o fogo, para o demônio lá dele. Irmãos, quando você vê alguém judiando de uma criança, não dá vontade de pegar o cara e dar uma nele? Eu pelo menos assim, eu não sei. Eu sei que vocês estão num grau de santidade mais elevado do que eu. Mas tem umas coisas que indignam a gente, não é? Mas esse cara chamado Manassés fez tanta coisa errada que, imagine Israel, lembra o Salmo 126? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, lembra? Como os montes estão ao redor de Jerusalém? Jerusalém está cercada de montanhas. Sabe o que ele fez? Colocou uma carranca, de 10 em 10 metros ele colocava uma carranca e dizia: ó Israel, adore os seus deuses. Alguém pode dizer, por favor, está doido? Alguém pode dizer misericórdia? Ele fez isso. Então, com todas as atrapalhadas que ele fez na vida, diz a Bíblia, pastor Marco Júnior, que um dia esse maluco olhou para cima quando o negócio apertou contra ele, quando ele foi pego por um exército inimigo, aí deram nele, e ele passou um estreito violento, aqueles estreitos que fazem até o ateu chamar por Deus. Dizem que o ateu é ateu até que o avião começa a cair, né? E aí o cara, diz a Bíblia, que nos últimos dias de Manassés, e ele é lembrado, não como o cara terrível, pasmem, mas o cara que invocou a graça e a misericórdia de Deus, e Deus ouviu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim, todos. Se você pecou, graça há, favor existe. Cara, esse homem fez tanta coisa, mas no dia que ele invocou o nome do Senhor, por incrível que pareça, é aquela coisa que a gente falava assim: não, esse daí não, não, esse não. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, ouviu a oração dele. Eu já ouvi algumas pessoas que falam assim: mas o cara lá era maior picareta, o cara lá era maior não sei o quê, e agora que foi para a igreja quer dar uma de santo. Ei, olhe para mim, quem foi a Cristo não dá uma de santo, se torna santo. É a verdade, incomode a quem incomodar. O escândalo da graça declara que por mais longe que o homem vá ou for, olha só, eu gosto disso, eu falo isso muito em gabinetes, por mais longe que o homem for, ou por mais pedreira que o cara seja, por mais aprontador e mais longe que esta pessoa for, a graça e o escândalo da graça declara que por mais longe que o homem vá, este é o momento oportuno para ele parar e ser salvo. Pesado ou leve? Fale comigo e diga assim: por mais longe que o homem for, a graça vai além. Eu sei que é difícil para algumas pessoas. Pastor, mas aquela pessoa me feriu. Vai para o mesmo céu que você, pense. Apocalipse capítulo 2, verso 4 corrobora o que eu estou dizendo, infelizmente para alguns. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste. O texto, alguém pode colocar? Lembra-te, pois, de onde caíste. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e volte para o final da fila, porque você se deu mal, te peguei. É isso que o texto diz? E pratica as primeiras obras. Ele está dizendo mais ou menos assim: você acha que foi longe demais? Para. Já viu aquela pessoa? Quem conhece alguém assim? Não, já fui longe demais, eu agora vou me jogar, eu agora vou me soltar, não tem mais jeito para mim. Está errado. Ei, está errado. Lembra-te, para. Arrependimento é o quê? Para. Volte. Mude o pensamento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento, metanoia, mudança comportamental, e retome as primeiras obras. Escreva isso no seu coração. A graça não permite expurgos. Não, pega esse cara aqui agora. Não, esse daqui não. Joga lá fora. Quem mandou ele sair? A graça não faz isso. A graça não permite expurgos, humilhações, nem exposições. Aquele negócio que você já ouviu falar: olha, tem alguém aqui, Deus está me revelando. Cortou o cabelo e colocou dentro da gaveta. Pode ter certeza, isso foi tudo que falou, menos Deus. Mas falando de coisa séria, Deus não expõe. Alguém me ajude a pregar e diga: o meu Deus não expõe. Na verdade, Deus protege, a graça encobre, purifica, santifica, prepara e envia este homem para as missões divinas. A graça não expõe. A parábola do filho pródigo fala mais sobre o caráter do pai do que sobre a rebeldia dos filhos. Olhe para mim, a graça, a parábola do filho pródigo fala mais sobre o caráter do pai do que sobre a rebeldia dos filhos. Lucas capítulo 15, verso 20 em diante. Levantando-se o jovem, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido, o pai compadecido dele, correndo, me ajudem a ler o texto, e o beijou, e o filho lhe disse: pai, já pensou? Pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado o seu filho. Eu queria que você gravasse isso na sua Bíblia, ou no mínimo, gravasse no seu coração. Repita após mim: o pai, porém, disse. Vamos parafrasear o texto. A graça, porém, diz. Que legal, vocês repetiram sem eu pedir. Está vendo? Vocês que repetiram. Agora eu peço, repita após mim: a graça, porém, diz. Levante a mãozinha direita assim. Receba isso na sua vida hoje. Olhe para mim, por favor. Levante a sua mãozinha comigo. Profetiza, declare e receba em seu espírito. A graça de Deus tem a última palavra a seu respeito. A graça de Deus tem a última palavra a seu respeito. A graça de Deus tem a última palavra a seu respeito. Um dia pegaram uma mulher e levaram a Jesus. Armaram a cilada. Armaram, porque só levaram a mulher. Cadê o cara? Mas levaram a mulher. Bando de sem vergonha, vagabundos. Opa, falei uma palavra feia. Chamei os caras de vagabundo, eles são. Aí levaram a mulher até Jesus e falou: mestre, Moisés diz. Já traz a lei, né? E tu, o que dizes? Jesus começa a escrever o pecado da galera no chão. E eu ia ficar mais 1 hora aqui, mas não posso. Levanta os olhos, imagina Jesus fazendo isso. Aquele olhar maravilhoso e desconcertante. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos, os mais envergonhados, portanto, os que se escondiam na capa da piedade. A começar pelos mais velhos, todos foram embora. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela: todos os teus acusadores já foram embora.
Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que te condena já foi embora, irmão. Ei, aquilo que te condenava já foi embora. Eu não sei se você está entendendo esta mensagem, mas aquilo que te condenava já foi embora. Miqueias capítulo 7, 19 diz que Deus toma todos os seus pecados e os lança no mar do esquecimento. Isso não é crendice e nem jargão popular, isso é Bíblia. Deus pega os teus pecados e os lança no mar do esquecimento. Aí a mulher faz a pergunta célebre. Ela olha para Jesus e fica... Melhor é, Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: eu não sei. Jesus disse: você conhece o texto, eu também. Eu não vim para te condenar, eu vim para salvar você. E ele fala para ela: vai e não erre mais o alvo, não limite os seus dias, não encubra o seu propósito, não limite os seus anos, não interrompa o fluxo de vida, viva o seu propósito, o propósito que Deus criou para você. Max Lucado também dirá: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. A graça transforma os desabilitados em habilitados. Alguém aí se habilita a receber essa palavra? Perseguidores em proclamadores. A gente pode... Eu queria falar mais. Como diria o apóstolo João na 3ª epístola: muito tenho a dizer-vos, mas não será com pena e tinta, mas face a face. A graça transforma perseguidores em proclamadores. Você se lembra de alguém que perseguia e depois pregou? Iletrados em efusivos e eloquentes pregadores dos tesouros da sabedoria de Deus. Eu quis escrever assim, porque eu acho isso lindo sobre Pedro. Pedro, o rude, a pedra lapidável, que se torna em um efusivo e eloquente pregador dos tesouros da sabedoria de Deus. Pescadores ou pecadores em santos e separados. E para encerrar, eu vou dar mais uma chance para ver se eu tenho um pouquinho mais de ajuda. Para encerrar, obrigado. A graça confunde os adversários, pois favorece aqueles que se refugiam nela. Levante a sua mão. Eu não posso deixar de profetizar algo hoje. Estou profetizando com os olhos abertos. Assim diz o Senhor: eu sou aquele que te favorece, eu sou aquele que encobre os teus erros, eu sou aquele que perdoa as tuas iniquidades e que afasta os teus pecados. Eu sou aquele que da cova redime a tua alma e te coroa de graça e de misericórdia. Eu sou aquele que alonga os teus dias. Eu sou aquele que te favorece no meio da multidão. Eu sou aquele que ouve a sua voz no silêncio. Eu sou aquele que ouve as batidas do seu coração. Eu sou aquele que te toma pela tua mão direita e te digo: não tenha medo, porque eu vou com você. As águas não te afogarão, os rios não te encobrirão, a chama não arderá em ti, o fogo não te queimará, porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o seu Redentor. Hoje a graça de Deus te alcança. Hoje seja lavado pela graça, seja lavado pela graça. O Pai, porém, disse, o Filho pródigo diz: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Mas o Pai, porém, diz, e a graça diz algo a você esta noite: você está livre daquilo que te pesa, você está livre daquilo que te condena e limita a sua visão. Hoje Deus alonga os teus dias, hoje Deus prospera os teus caminhos, hoje Deus te livra no nome de Jesus. No Salmo 103, o salmista orando dirá: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Verso 3, Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Deus está curando então.
Salmo 107:20 diz: Deus enviou a sua palavra e os sarou. Existe cura neste lugar, existe cura chegando aqui na sua casa, em hospitais, em UTIs, em nome de Jesus, existe cura. Ele enviou a sua palavra. Salmo 103 diz ainda, 103:4, que redime a tua alma da perdição. Perdição na versão original é cova. Ele redime a tua vida da cova e te coroa de benignidade. Benignidade é mercê, é favor, e favor é graça. Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Coloque a mão na sua cabeça, volte ao verso 4 ainda. Coroa de graça. Coloque a mão na sua cabeça, toma posse dessa palavra. Você pode exercitar a sua fé. Eu costumo exercitar a minha fé. Coloque a mão assim e diga: eu recebo esta coroa de graça. Irmão, ele recebeu a coroa de espinhos e ele te dá a coroa de... Me ajude a pregar. Ele recebeu a coroa de espinhos e nos deu uma coroa de... Ele nos deu uma coroa de graça e de misericórdia. Verso 5: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? O escândalo da graça declara que o Pai tem a última palavra. O Pai tem a última palavra. A graça tem um nome. A graça não é uma coisa que Deus fez. A graça é o que Deus é. Ei, olhe para mim. A graça não é o que Deus simplesmente fez ou faz. A graça é o que Ele é a sua essência. E qual é o apelo que eu faço a você esta noite? Volte-se para Deus. Você não foi longe demais. Se essa palavra está falando com alguém, eu quero repetir: você não foi longe demais. Você não foi longe demais. Dá para parar, dá para voltar, dá para recomeçar. É possível que você hoje seja alcançado por esta palavra. Para nós hoje é dia 6 de setembro. Eu não sei quando você está ouvindo esta mensagem, mas eu quero falar com você que está assistindo em algum lugar, em algum outro dia. Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus ama você. Não é longe demais. O Pai, porém, disse: a última palavra é a palavra do Pai. Receba a bênção e viva em nome de Jesus. E é você aqui esta noite, fique de pé e vamos orar. Glória a Deus, Marcelo, pela sua vida. Fica de pé comigo e vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu estou aqui hoje com homens e mulheres de Deus. Estou aqui com homens e mulheres que temem ao Senhor. Em nome de Jesus, oremos. Oremos. Somente o louvor vai se movimentar. Você vai perceber pessoas andando, mas é o ministério de louvor que está subindo para nos abençoar. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore agora agradecendo a Deus pela graça revelada em Cristo. Eu quero que você ore a Deus em nome de Jesus e peça a Ele que te reconduza. Fala para Deus: Pai, me reconduz. Como um pai pega a mão do seu filho, me toma, me conduz. Eu recebo hoje da tua graça em minha vida. Você pode orar isso? Em nome de Jesus, esta é uma noite de restauração e eu ministro restauração na sua vida. Você não diz quando termina, você não diz quando para, você não diz quando pendura as chuteiras. A sua vida está nas mãos do Senhor. E nesta noite eu ministro sobre a sua vida esta força que vem do alto. Em nome de Jesus eu declaro sobre você: seja fortalecido, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Declaro que são revogadas todas as palavras de maldição contra a sua vida. Ei, isso não existe. As palavras que te reivindicam são canceladas pela cruz de Cristo, são canceladas pelo amor de Deus, são canceladas pela graça divina. Por isso, seja livre de todo mal. Aceite a Cristo hoje, aceite a Cristo hoje, renove a sua aliança com Cristo hoje e viva. Receba de Deus esta noite
livramento e cura. Receba do Senhor esta noite extensão dos seus dias. Receba do Senhor esta noite a volta para o propósito, a volta para o caminho. Receba hoje a vida de Deus. Em nome de Jesus, receba hoje a vida de Deus. Receba hoje a vida de Deus. Como cantamos há pouco, você não é mais escravo do medo. Você agora é realmente um filho de Deus. É um filho escolhido, separado, liberto, tratado em nome de Jesus. Aceite hoje a graça de Deus em sua vida e viva em nome de Jesus. E que a igreja de Deus diga amém. Fui alcançado por tua graça, mas